Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar like, dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, passar o vídeo para frente, indicar para outras pessoas. E hoje em Saturday Horror Show, um clássico slasher. Mais ou menos, é um genericão aqui. The Burning, ou A Vingança de Kropsk, ou em português também saiu como Chamas da Morte. Esse filme aqui ele é interessante porque ele é de 1981, ele foi dirigido pelo Tony Mylan, tá? Esse aqui eu falei errado, naquele filme que eu falei do Dario Argento, o Tenebrae, a trilha sonora não é do Rick Wakeman, é este filme que a trilha sonora é do Rick Wakeman. É que eu assisti os dois na mesma semana e eu acabei confundindo a informação. O filme do Dario Argento tem os teclados, aquela crítica que eu fiz à trilha sonora dos anos 80 vale, e aquela crítica que eu fiz ao Rick Wakeman vale para este filme aqui. Ou seja, tem umas coisas legais, mas é naquela pegada 1984, da obra 1984 do Rick Wakeman, que eu já não acho tão legal. É muito... aqueles muito sintetizador, assim, a típica trilha sonora dos anos 80. O que acontece nesse filme? Este é o famoso filme de slasher num campo para jovens, ou seja, uma chupinhada do Sexta-feira 13. Ele vai vir no embalo do Sexta-feira 13 e do Halloween e trazer uma história em cima de jovens num campo e tal. Qual é a história? Você vai ter, o filme começa com um grupo de jovens indo pregar uma peça num cara. E essa peça dá errado, eles botam um crânio lá pro cara do campo lá, um crânio e tal, e o cara se assusta e ele derruba dentro da cabana onde ele dorme, ele derruba um lampião. E a cabana pega fogo, e ele sai, a cena inicial dele correndo assim no meio da mata à noite, pegando fogo. Os efeitos especiais desse filme aqui são do Tom Savini, tá? É bem legal nesse sentido. Então tem efeitos muito legais nesse filme, ele para os anos 80 e aquelas coisas do Tom Savini, né? Quem é fã, né? Efeito prático, então tem muito corte de garganta, é aquele lance que eu sempre falo. TCC de efeitos especiais, então vai ter braço cortado, garganta cortada, desmembramento, meter um machado e tal. E esse cara ele sai queimado correndo pelo campo assim, e ele vai ser recuperado. Então esse Kropsk, você vai descobrir que ele, durante o filme, ele era um monitor do campo, ele era um cara que trabalhava no campo, tipo um zelador, e ele era muito ruim com o pessoal, ele era muito chato, ele era muito maldoso, e ele ameaçava as pessoas com um cortador de grama, aquela tesoura grandona assim. E esta vai ser a arma do crime dele durante... Então o que vai acontecer? Ele vai queimar, ele vai ter o corpo dele totalmente queimado, ele vai ficar numa unidade de tratamento intensivo e ele não vai morrer. Você vai ter a cena inicial, onde ele vai aparecer, ele vai tentar pegar um cara pelo braço, assim, você vai ver o braço. E aí qual que é a ideia que você vai ter? Que ele perdeu a sensibilidade. Isso é uma coisa que acontece. A pessoa quando queima a partir do queimadura de terceiro grau, ela perde a sensibilidade dos músculos. E aí vai passar uns 5 anos, ou seja, aí seria em 1981, e tem um grupo de jovens num acampamento. Que acampamento? No acampamento onde aconteceu a história dele. Os jovens, e aí é uma coisa interessante, essa é uma produção canadense-americana. Ele é até feito no Canadá e tal. E o que acontece? Você vai ter um monte de ator que você vai conhecer hoje. Um dos atores principais é o carinha que morre no embalo de sábado à noite, por exemplo. O carinha mais novo que engravidou a mocinha. Você vai ter o Jason Alexander, que é o George Costanza do Seinfeld, ele todo jovem, descoladão. E aí você tem as hierarquias dentro do acampamento.
E tem mais um monte de ator que você vai ter lá, por exemplo, a Leah Harris, o Fisher Stevens. O Fisher Stevens, ele vai fazer um personagem chamado Woodstock, que ele é um cara todo estranhozinho, assim, ele é mó descoladão. E aí o que vai acontecer? Então são as coisas do acampamento, aquela coisa de jovens e se paquerando, e o lance da virgindade, e o lance de vamos fazer... E aí você tem os jovens, os mais velhos que vão no acampamento, que seriam os seniors, que vão estar pela última vez no acampamento, e a molecada. E aí, esse pessoal, eles vão fazer um acampamento extra, fora. Então, o que acontece no último ano dessa galera? Eles estão nesse acampamento e eles descem um rio e ficam numa ilha fazendo 3 dias de camping sozinhos. E o que vai acontecer? Esse filme, você fica nessa enrolação da construção dos personagens. Então você tem os monitores, né? As pessoas mais velhas, esses, então você vai vendo quem que é o vilão, tem o cara lá que ele é cheio de querer pegar as menininhas, e ele alopra a galera. Esse cara que era do Desembalo do Sábado à Noite, ele não sabe nadar, aí vai ser um índice interessante, e vai ficar nessa enrolação. Então o filme fica nessa coisa de jovem no campo de férias lá, é uma coisa muito americana, faz muito mais sentido para o americano do que para nós. Eles conseguem fazer uma associação emotiva a essa parte do filme muito maior do que a gente faz, porque é um hábito que a gente não tem, que para eles é muito comum. E aí, quando eles descem nessa ilha e ficam na ilha, o Crops vai começar a matar todo mundo. E aí é interessante, aparece só a mão dele, né? Nunca mostra o corpo dele. Então ele geralmente usando... E na primeira noite que eles estão lá, tem aquela coisa de contar a história com a lanterna, né? E eles contam a história do Crops. Falam, ó, o Crops foi queimado. Então eles contam a história verídica e fala que o Crops estaria indo lá para atacar a galera. Mas era uma brincadeira deles. Tanto que o Jason Alexandre vem com uma faca, eles ficam tudo com medo. E aí, justamente nessa noite, o Crops começa a atacar e começa a matar a galera. E a galera começa a achar que é brincadeira do pessoal. Morre um já, morre a moça é assassinada na primeira noite, aí ele some com os barcos, com as canoas deles, eles pegam e fazem canoas para poder voltar e chamar ajuda no parque, mas eles não sabem ainda que a menina morreu. E aí quando eles estão indo nessa jangada que eles fizeram, eles encontram essa canoa que seria uma deles. E quando eles estão chegando perto, o Crops sai de dentro assim, começa a matar tudo. Meu, massacre total, assim. Legal, barra meio mal feito, assim. E aí, essa jangada volta para onde eles estavam. Então, quando a jangada chega lá com todos eles mortos, eles acham que eles estão brincando. Até que eles vão ver. Aí um grupo consegue ir de novo até a sede, e esse jovem, que é o diretor do grupo deles, junto com a menina, eles voltam para ajudar. Até aí o filme tá bem legal, assim. Aí vai ter aquela sequência final do cara tentando pegar e fugir, e esse cara que sofreu bullying, que não sabia nadar, e aí tem aquelas reviravoltas assim de tenta matar, não mata, ele mata, ele machuca, e só que nunca aparece o Crops, tá? E vai terminar como todo filme, com uma matança sem fim, e até então que se saiba, o assassino sendo morto, dessa vez de verdade. Como que ele vai ser morto? Queimado. Ele vai fechar esse círculo dele. Será que ele morreu? Será que ele já era resistente a isso? Nunca vamos saber. Será que vai ter uma refilmagem desse filme? Mas é um filme que é interessante. Ele cumpre o papel dele dentro de um filme de slasher. Não é o filme que vai salvar o mundo. Não é o filme que vai propor nada de diferente. Acho que a única coisa de diferente dele é a arma que o cara mata com aquela tesoura de cortar grama, assim. Mas de resto... E essa premissa dele ter sido queimado e dá uma veracidade maior pelo lance de você atacá-lo e ele não sentir.
né? Mas é muito louco você imaginar o lance da vingança. Então tem muito essa coisa de o lance que ficou mal resolvido, a situação mal resolvida do passado, o lance do bullying, né? Ele era um cara que fazia bullying e vai ser queimado, e daí ele vai vir vingar as pessoas. Então tem essa coisa que é interessante. Não é um filme que vai salvar o mundo, mas o que é interessante nele, a trilha sonora do Rick Wakeman tem hora que acerta, mas a maior parte do tempo fica aqueles que meio que mais enche o saco do que realmente cria. Meu, eu tenho problema com esses teclados dos anos 80, esses sintetizadores dos anos 80, e o Rick Wakeman tava na pira disso daí, de fazer essa doideira assim. Mas é legal você ver então você começar a assistir o filme e reconhecer um monte de personagem que hoje você conhece, que você sabe, e os caras lá no começo da atuação, e até que entregando legal, as atuações são interessantes, assim. É legal o Jason Alexandre, que você, na cabeça da gente sempre vai ser o George Costanza, um perdedor, um fracassado, e ele é um cara todo descoladão, assim, meio New Yorker, né? Então isso é interessante. A mesma coisa do Fisher Stevens também, que você faz o papel dos caras meio esquisito, ele é o Woodstock nesse daí. Mas é legal, vale a pena, eu recomendo The Burning, a maldição, Chamas da Morte ou a vingança de Cropsey, beleza? Vamos lá no poema de hoje que vai falar dessa questão de questões mal resolvidas, ou seja, a pessoa que resolve ficar presa num passado de tristeza. Mano, aconteceu um negócio ruim na sua vida, isso te marcou, mas você vai precisar seguir em frente uma hora. Você não vai poder ficar preso a vida toda nessa infelicidade. É óbvio que o cara que foi queimado, o corpo todo queimado, ele tinha motivo para ficar um pouquinho mais bravo que os outros e ficar remoendo isso, mas ele podia ter seguido a vida dele, já que ele sobreviveu. Mas ele quis voltar lá pro campo onde ele foi queimado, onde ele tinha sido escroto com os outros, não que ele merecesse ser queimado por isso, tá? Mas assim, e voltar a continuar enchendo o saco de todo mundo também. Triste infelicidade. Se a tristeza é que te faz feliz, é impossível tentar iluminar uma escuridão escolhida por livre e espontânea vontade, onde a amargura adoça um coração que podia bater em um compasso alegre, mas optou por ser toque seco, em um tambor sem som, da cor do invisível, em cuja marcha fúnebre enterra uma alma atordoada, cuja felicidade escapou das mãos intencionalmente abertas, por não conseguir lidar com a responsabilidade intransferível de arcar com os efeitos de um sorriso de vidro, espelhado em um vazio eco do que poderia ter sido belo, mas ficou no meio do caminho. Parte da felicidade da gente é escolha de nós mesmos. A gente pode ter sofrido, ter vivido coisas que marcaram a gente de uma maneira negativa, mas a única coisa que vai fazer a gente sair desse momento é a gente mesmo. Se você optar a ficar a vida toda remoendo aquilo que não deu certo, dificilmente você vai conseguir evoluir na sua vida. Mas, como está aqui no poema, é escolha intransferível. Depende só da pessoa. Não são os outros que vão me fazer feliz, mas é a minha relação que eu vou estabelecer com o que os outros vão fazer para mim, de como eu vou reagir a isso e vou dar um fuck off, seguir em frente ou absorver as coisas que me fazem bem. Diz aí, você já tinha assistido The Burning, esse filme que eu falei de hoje? Esqueci de contar alguma coisa? Esse era do Filhotão, essa é a herança do Filhotão. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society em Saturday Horror Show. Tchau, tchau.